Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Pleno e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar para vocês uma abordagem que eu faço para resolver problemas. Eu sempre comento isso com os alunos e também com todo mundo que trabalha comigo, de uma forma que a gente pode pensar e refletir sobre a resolução de problemas, tá? E de quebra, a gente vai fazer um exemplo aqui envolvendo SQL, tá? Então eu quero mostrar para vocês também aqui uma forma que a gente pode fazer com SQL e de quebra vai ter uma dica aqui também de SQL, tá? Então, para exemplificar aqui a abordagem dessa resolução de problemas, eu vou criar uma query simples aqui em SQL. Bom, antes de a gente começar, se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve também, tá? Já clica no sininho também para receber sempre as nossas últimas novidades aí. E se você acha que o assunto já merece o seu like, já não esquece, né? Já dá um like aqui no vídeo, que isso ajuda bastante aí a gente chegar a mais pessoas. Bom, um grande detalhe, uma coisa que eu sempre percebo, né, as pessoas cometendo de erro, os programadores cometendo de erro, é geralmente resolver um problema complexo, tentar resolver um problema complexo de cara. E tudo que eu faço, tá? Então tudo que eu vou criar, que é um pouco mais complexo, se eu não tenho 100% de certeza do que eu estou resolvendo, o que eu faço? Eu faço mini provas de conceito. Então eu tento criar algumas provas de conceito que vão me levando para aquele resultado. E com isso eu consigo ter passos mais firmes na solução desse problema, tá? Então, acontece a mesma coisa quando a gente está criando o algoritmo, tá? Então, que a gente começa a abstrair trechos desse código, desse algoritmo. E aqui eu quero mostrar um detalhe que a gente pode utilizar, inclusive, para depurar o código, ou debugar, né? Que a gente, entre aspas, aqui um debugar, que a gente encontrar um problema no código, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Eu criei um banco de dados, tá? Então, a primeira vez que a gente vai falar bastante aqui de SQL direto, a gente não vai criar um código exatamente em JavaScript, nada nesse sentido. Eu vou mostrar para vocês aqui em SQL. Então, tem um banco aqui no Postgres, eu já estou com o PGAdmin aberto aqui, só para a gente conseguir ilustrar. O que acontece? Eu tenho uma tabela que tem users, tá? Então, tranquilo, bem comum, tá? Se você não está tão familiarizado com banco de dados, etc., foca bastante no conceito, tá? No que eu vou mostrar aqui de conceito da resolução do problema. Bom, o que acontece? Tem aqui um ID, tá? Um ID. Aqui eu coloquei bem preguiçoso um ID como string mesmo, AB e só. Aqui tem dois usuários, tem um Túlio e um Faria e tem duas datas. Bom, um problema bastante comum que a gente tem é o tratamento de datas, tá? Em SQL. Então, às vezes você vai querer fazer algum tipo de consulta envolvendo datas. Então, uma situação bastante famosa aqui é a gente querer, por exemplo, né? Eu quero todo mundo, então select todos from users, quando a data, né? Então, created at for menor do que uma data qualquer, né? Então, 2020, 08, 24, 00, 00, 00. Vamos ver se eu acertei. Então, olha só, não tem nenhum usuário com esse critério. Tá? Então, 25. Também não tem. 26. Também não tem. 27. 27 tem os dois que eu criei. É porque eu coloquei o horário, né? Por isso que deu esse problema. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente vai calcular essa data aqui, tá? Então, qual que é o grande problema aqui, né? A gente tem que filtrar os usuários, mas tem uma data calculada. Então, imagina que você está criando um trecho de código e que tem um trecho ali dentro que é um pouquinho mais complexo, você precisa tratar de alguma maneira. Qual que é a abordagem que eu gosto de fazer? Ao invés de ficar chutando, igual a gente fez aqui, né, a gente chutou, na verdade, para acertar a data, imagine o seguinte, imagine um outro cenário, né, que a gente tenha que buscar todo mundo que foi criado ontem, um dia para trás. Tá? Nesse cenário, a gente precisa calcular essa data, preferivelmente no banco, né? Então a gente pode fazer isso com uma query direto, e aí depois usar essa query, essa data calculada aqui. Né? Então eu precisaria achar alguma maneira de calcular essa data aqui. Qual que é a forma que a maioria das pessoas começam a resolver esse problema? Elas já sabem que só falta a gente, na verdade, acertar o filtro aqui. E aí eu começo a tentar acertar. Né? Então, eu tento acertar aqui se... eu sei aqui como fazer, né? Então, sinal mais interval, sei lá, um dia ou menos, né? Então, assim, como eu já sei aqui,
como fazer, eu já sei que é esse código aqui, por exemplo. Mas qual que é o problema? Concordam que se eu não souber o meu banco de dados aqui, eu não tenho 100% de certeza se o meu código aqui está certo, né? Então, muitas vezes acontece isso em JavaScript, etc. Você tem um trecho de código, você não tem certeza absoluta que ele está 100% correto. Então, qual que é a minha sugestão para quando a gente quer resolver alguns problemas e quer ter certeza do que a gente está fazendo? Antes de fazer isso, né, então, cheguei à conclusão que eu consigo converter datas no Postgres, com SQL no Postgres aqui, dessa forma. Então, o que você faz? Eu vou testar só esse trecho primeiro, tá? Então, eu vou isolar ele primeiro. Então, e aqui vem a dica de SQL, né? Uma coisa que a gente pode fazer em SQL, a gente pode dar um select em um valor calculado. Então, o que acontece? Eu não preciso fazer a carry exatamente, eu posso testar dessa forma aqui, ó. Eu posso passar o meu parâmetro aqui e testar isso, tá? Então, posso exercitar esse tipo de situação aqui, ó. Então, se a gente colocou um dia a menos, hoje é dia 26, ele está aqui com o dia 25 e o horário que eu estou gravando, ó. Então, ele manteve direitinho, ó. Inclusive, ele vai atualizando o valor. Então, se eu quiser testar, é muito mais fácil eu testar esse pedacinho de código. E aí eu sei que se não retornou nenhum valor quando eu coloco isso no meu where, que é o meu filtro, pelo menos eu sei que esse valor está correto, né? Então, eu fiz que uma parte do que eu tinha que fazer estava correta porque eu testei. E essa é a mesma abordagem que a gente pode fazer com código, tá? Então, se você tem uma função muito grande, que não deveria ser muito grande, mas vamos supor que ela é grande, e tem um trecho ali que está um pouco estranho, o que você pode fazer? Reduz o seu problema, reduz as possibilidades do erro. Então aqui o que a gente fez? A gente reduziu as possibilidades do erro. Eu chequei que eu estou calculando realmente um dia anterior e depois eu coloco isso no filtro. No código, o que você vai fazer? Se você tem um trecho de um código lá que está bastante complexo de entender, extrai aquele trecho de código para que você consiga testar isolado, né? Então isola ele, verifica se ele está funcionando, e aí se você conseguir abstrair para uma função, você pode ter teste unitário para ele, enfim. Mas muitas vezes a gente pode fazer inclusive isso só para resolver o problema. Então você extrai, testa aquele trecho de código só e vai aumentando ali até você descobrir onde está o problema. Esse tipo de forma de busca é muito interessante. Você voltar num passo fundamental que faz parte daquele processo maior, tá? Então isso vai ajudar você aí a ser muito mais efetivo nas buscas de soluções. Então, e eu lembrei disso porque a gente estava fazendo umas carries aqui internamente no DevPlan, a gente estava discutindo algumas carries, e o ímpeto, né, a vontade, aquela vontade de colocar a mão na massa, qual que é? É a gente fazer aqui direto, né? Então, eu ficar tentando o filtro aqui até acertar, quando na verdade a gente não tem certeza se funcionou ou não. Poderia ter retornado um null ou um erro que não apareceu aqui, e a gente está filtrando os usuários de forma incorreta. Então, é bastante legal a gente testar e saber se o valor aqui está correto, né? Então, a gente pode colocar mais, menos, se eu quiser testar com mais 10, por exemplo. Então, eu poderia testar essa forma aqui usando o select. Então, eu estou testando a parte e depois eu pego essa parte e coloco no meu código final, que seria o select todos from users, where created at menor do que aqui vamos colocar menos 10 dias, tá? Então é uma forma aí que a gente tem, aliás, maior, né? Então é uma forma aqui que a gente tem de testar o código antes, testar um trecho do código antes de colocar ele num trecho mais complexo. Obviamente essa carry aqui ainda é bem simples, né? No exemplo que a gente fez ontem, que a gente estava testando algumas coisas, a carry é gigantesca, né? Então, cada filtro que a gente adicionava nessa carry, a gente tinha que ter certeza que ele estava coerente, vamos dizer assim, porque a gente conseguiria entender melhor essa carry que a gente estava fazendo no banco de dados. E isso se aplica a tudo. Se aplica a código, se aplica em tudo, tá? Volta sempre para um passo mais simples, testa, checa que ele está funcionando e depois você vai aumentando a complexidade, aumentando essa
a forma de teste, né? Então, se ele é uma parte do seu código, você coloca um pouco mais, e aí você vai aumentando esse trecho de testes até você encontrar o problema. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje, tá? Então, como que a gente pode resolver um problema complexo, tá? Pode parecer bastante inocente um vídeo como esse, mas o grande detalhe é muita gente começa tentando resolver um problema complexo, nele complexo de verdade, então sempre volta para o passo mais simples, tá? Para um passo que você tem certeza que funciona e a partir dali começa a aplicar e aumentar a complexidade. Isso vai fazer muita diferença na sua agilidade e na qualidade do código que você está construindo, tá? Então você vai entender cada vez mais o que você está construindo. Para fazer isso também é importante você entender os conceitos, tá? Então por isso que é importante, além do código, você entender como que cada coisa está conectada, tá? Então você vai entender realmente o porquê que vale a pena você testar um conceito mais simples primeiro. E ficou também aqui uma forma adicional, né? Então, de como que a gente pode testar valores em SQL, tá? Isso funciona em SQL normal. Essa forma de tratar dados só funciona, de tratar datas, aliás, só funciona no Postgres, mas a gente consegue dar um select nesse valor e testar esses valores. Então, a gente consegue fazer bastante testes isolados, como esse que eu mostrei para vocês aqui, onde a gente calculou a data, mas eu poderia, por exemplo, pegar só agora, enfim, dá para a gente explorar essa abordagem aqui com SQL, né? Então aproveitei no mesmo vídeo duas dicas aqui para você poder aproveitar. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo. Valeu!